Hag Shavuot Sameia, feliz festa de Shavuot. Gente, hoje a gente adentra a festa de Shavuot. O que é Shavuot? É o que vocês conhecem como Pentecoste. É o dia que o Eterno escolheu para nos entregar a sua Torá. O que é a Torá? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele entregou os mandamentos, né? O que precisava fazer, o que precisava não fazer para que você se considere servo do Eterno, tá? Para você se considerar um servo do Eterno, está escrito na Torá o que você precisa ou não precisa fazer. E hoje é o dia que o Eterno escolheu para que a gente comemorássemos, tá? Isso perpetuamente. A gente vai ver aqui mais para frente falando sobre esse mandamento que o Eterno nos deu, que a gente tem que cumprir ele de geração a geração. Gente, é uma festa maravilhosa. A entrega da Torá, dos mandamentos do Eterno, é uma bênção. Gente, não tem como você servir o Eterno e não seguir o que está escrito na Torá. Não são coisas diferentes, são coisas tudo conectado. Se você serve ao Eterno, você cumpre a Torá. Se você não cumpre a Torá, você não serve ao Eterno. Entendeu? Porque o Eterno é bom, ele é maravilhoso, ele faz coisas maravilhosas. Faz sim, porque ele é o Eterno. Mas para você ser filho do Eterno, então você serve do Eterno, porque filho você é de qualquer forma, então você tem que fazer o que ele estipula para você fazer. Não quer dizer que se você não fizer, você é uma pessoa má, mas que você não é servo, entendeu? E se você ama a Deus, gente, quem não quer agradar os pais? Eu não conheço um filho que não quer agradar os pais. Tem filho que não consegue agradar, por mais que faça, não consegue agradar. Mas que todos gostariam de servir ao pai, isso eu acredito que é unânime, né? Então vamos lá, gente. Está em Devarim, tá? Eu tenho aqui a Torá do Urash e tem aqui direto do hebraico. Então, vamos lá. Devarim 16, 9, 2. Capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 12. Contem 7 semanas. Sheva semana. Guardem a festa de Shavuot para Adonai, seu Elohim. Alegrem-se na presença de Adonai, seu Elohim. Vocês, seus filhos e filhas, seus servos e servas, os levitas que vivem na cidade e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso, guardem esses preceitos e os cumpram. Deuteronômio 16, 9 e 12. Esse é um regulamento permanente por todas as gerações, não importa onde vocês vivam. Isso aqui é o direto do hebraico. Agora eu venho aqui direto da tradução do Urash. 7 semanas contará para ti, desde que a foice cortar o homem, começará a contar 7 semanas. E fará a festa das semanas, Shavuot, ao Eterno, teu Deus. E o que puderes dar à tua mão, darás, como te houver abençoado o Eterno, teu Deus, e te dará diante do Eterno, teu Deus. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está nas tuas cidades e o peregrino, o órfão, a viúva que está no meio de ti, no lugar que escolheu o Eterno, teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e te recordará que escravo foste no Egito. E farás estes estatutos. Kimitzion Tetzetorá, Udvar Hashem Mirushalayim. Pois de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isaías 2:3. Se você acha que a palavra do Eterno, que o Antigo Testamento não é válido, isso não é para você. Mas se você acha que tudo faz parte da Escritura Sagrada, isso é para você. Que mitzion tetzetorá, o devar Hashem, Mirushalayim, que de Sião sairá
a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Sairá, gente, sairá. Tá? A Torá já foi entregue aqui em Deuteronômio. E está falando aqui que sairá novamente a Torá. Torá quer dizer, alguns acham que quer dizer lei, outros quer dizer mandamento, outros quer dizer instrução. É um mandamento, é um manual de instrução que o Eterno nos deu. Lulei Toraterra Shuashuai Azá Vadeti Viani. Se a tua Torá não tivesse sido o meu deleite, eu teria perecido em minha angústia. Então a Torá não deve ser considerada algo pesado aos nossos olhos. Ah, porque você está debaixo da lei, você caiu da graça. A graça sempre existiu, assim como a lei também sempre existiu. Porque nós temos que galgar mandamento, procurar mandamento, porque os nossos pecados, eles são muitos. A gente acorda pecando. Quem é que não acorda com a dor no pé e já reclama? Ou com a dor em algum lugar e reclama? E já lembra que tem que pagar uma conta e reclama? Você não reclama, não pensa na gratidão. Poxa, meu pé tá doendo, eu tenho 2 pés para doer. Ou se eu tenho conta para pagar é porque eu ainda tenho crédito. Não pensa dessa forma, pensa só na murmuração. E pensa na pessoa que fez mal ou não. Vive para reclamar. Então quer dizer que a gente já acorda pecando. Esse que eu acabei de ler está em Salmo 119, 92. Se o rei Davi falando, se a sua Torá não tivesse sido meu deleite, eu teria perecido em minha angústia. Ele fez muita coisa errada. Muita. Mas ele se apegava à Torá do Eterno e ele se aquebrantava e ele pedia perdão. Pelo menos ele reconhecia, né? E nós que não reconhecemos que nós pecamos nunca, nós achamos que nós sabemos de tudo e somos o mestre da razão. Agora, o Salmo 119, 92 não serve. Então, por que você carrega a Bíblia no Salmo de 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, por que você carrega sua Bíblia no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se os Salmos de Davi não presta, por que você anda com ele na sua bolsa? Porque fingimento? Carrega aquele pequenininho que é só Novo Testamento. Entendeu? Salmos 1, versículo 1 e 2. Abençoados são os que rejeitam o conselho do ímpio. Não ficam no caminho dos pecadores, nem se assentam com os escarnecedores. Quando você pensa em escarnecedor, o que você pensa que a pessoa... o que significa escarnecedor? Às vezes a pessoa pensa que escarnecedor é uma pessoa má, que mata, que esquarteja. Não. O escarnecedor é aquele que, olhando aqui direto do dicionário, tá? Dicionário Michaelis Online. Escarnecedor é um adjetivo substantivo que define aquele que zomba, ridiculariza ou trata alguém com escárnio. Se você chama, você vê alguma pessoa mais morena que você fala bem assim, aquele pretinho, aquele macaco, entendeu? Você trata ele com desdém. Às vezes é até pessoas da sua família que você tem raiva e você usa essas palavras horríveis. Talvez até mesmo porque essa pessoa que você está falando mal tem muito mais... É muito mais qualificado que você e você tem ciúme. Ou você chama uma pessoa de... uma pessoa que tem uma deficiência mental, alguma coisa. Ou pessoa que é gorda. Ou a pessoa que é feio, você tá ali na roda e tá falando, você viu que fulano, que não sei o que, você viu como é que se veste, você viu como é que ele tá gordo, você viu que fulano é feio, você viu o cabelo de fulano? Isso é mesa de escarnecedores. Você se juntar para falar mal dos outros, para zombar, isso
Eu não estou usando Bíblia, não. Estou usando aqui diretamente do dicionário, entendeu? Isso é ser escarnecedor. Então, às vezes, você anda muito mais com o escarnecedor do que você pensa. Você tem pessoas que não conseguem se reunir, sentar em uma mesa sem fazer isso, sem escarnecer, entendeu? Não fala coisa de edificar, sabe? Coisa de Torá. Gente, a Torá, se você ler aqui em Salmos, você vê o rei Davi buscando a Torá dele em todos os momentos. Buscando a Torá, o rei Davi. Eu quero me apegar à sua Torá, não esconda de mim a sua Torá, mesmo que já tivesse sido dada a Torá, não esconda de mim a sua Torá. Por quê? Porque a Torá é muito complicada. Às vezes você está lendo ali e você não entende o que quer dizer, às vezes tem uma coisa que é oculta aos nossos olhos, que a gente tenta fazer de uma forma e a gente não consegue. Às vezes tem mandamentos que é difícil de você cumprir devido à interpretação, devido à mudança nas palavras que hoje em dia se mudaram, né? Não existe mais. Então, gente, é muito complicado. Então, você tem que buscar a Torá cada vez mais. Por quê? Para sua balança ela tá pendendo para o lado bom, para que os seus pecados não exceda as coisas boas, mitzvot que você faz, bons mandamentos, ajudar o próximo, entendeu? Voltando, abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Antes sua alegria está na sua Torá, e em sua Torá meditam dia e noite. Salmo 119:8. A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma, a instrução de Adonai é clara, faz do sábio um tolo. Deixa eu ver aqui em outras versões como que tá. Salmo 19. A versão aqui, eu acho que é João Ferreira de não é Novo Testamento, eu acho que é a linguagem de hoje. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem a luz aos olhos. Tá aqui. Mas no original está: a Torá de Adonai é perfeita e restaura a alma. A instrução de Adonai é clara e faz do sábio um tolo. Na verdade, gente, eu acho que aqui não é Salmo 19, não. Acho que é Salmo 9. E eu anotei errado aqui. Salmo 19:8. Não é o mesmo, realmente. Mas está falando a mesma coisa. Obedecerei aos teus decretos. O que são os decretos do Eterno? Os decretos do Eterno são os mandamentos que ele nos deu. Alguma tradução vai falar a Torá, entendeu? Decreto, preceitos, estatutos, juízo, lei, mandamentos, Torá. Tudo quer dizer a mesma coisa em questão bíblica. Onde você vê essas palavras, você vê, está escrito Torá, ou mandamento, ou lei, tá? Pode traduzir por lei, que aí, todas elas por lei, que aí você já começa a desmistificar, né, os mandamentos do Eterno. 119:1. Felizes são aqueles cujo o caminho da vida é irrepreensível, que vive pela Torá de Adonai. Vou pegar aqui a nova versão, linguagem de hoje. Como são felizes que andam no caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Traduziu aqui direto para a lei.
entendeu? No Salmo 119. Mas o Salmo 23 que é o correto, o Salmo 19 já foi extirpado, né? Não serve mais. É isso aí mesmo? Vamos lá. Salmo 119, 44. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Guardarei a tua Torá continuamente e para sempre. O rei Davi. Salmo 119, 72. A lei que decretaste significa mais para mim do que a fortuna em ouro e prata. Isso, o maior rei que já teve aqui nessa terra, falando. 119, 97. Como amo a tua lei, medito nela dia e noite. 119, 142. Tua justiça é a justiça eterna e tua lei é verdade. Nos escritos do Nazareno, para quem estuda os escritos do Novo Testamento, como erroneamente assim chamado, né? Não pense, Mateus 5,17. Não pense que vinha abolir a Torá ou os profetas. El Tarro Shevu, que Vati Beati La Le Rafer Ha Torá e Hane Vi In Lo Le Rafer Baoti Ki In La Maleot que em Amém, Avorri, Meagid, Lahem, Ad, Asher, Ashamaim, Bearet, Iavarer, Lo, Hayavô, Iode, Ahat, Min, Ramorá, Af, Lo, Kots, Errad, Ad, Ki, Kulam e Comô, Yakumu. Direto do hebraico, gente. Calma que é prática, tá? Não pense, Yeshua falando, Jesus falando, Yeshua falando. Não pense que vinha abolir a Torá, Mateus 5,17, ou os profetas. Não para abolir eu vim, mas para planificá-los, porque eles, amém. Eu afirmo a vocês, até que os céus e a terra terminem, não passará um iude da Torá, ou nenhum único traço, até pois que todos se levantem da ressurreição. Então, gente, o céu, até onde eu estou vendo, ele está aqui. A terra também está aqui e não houve ressurreição ainda. Então, a Torá é plena, ela é viva e ela é atualíssima. Você aboliu a Torá, pode ter abolido a Torá, mas ninguém mais. Ninguém tem esse poder de abolir a palavra que o Criador do Universo deu. A palavra 1, as 10 palavras do Eterno. Eu sou Adonai, o seu Elohim que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não existirá... O primeiro mandamento não é nem mandamento. Ele está falando, eu sou seu Deus e ponto. Esse é o mandamento, tá? Esse é o mandamento. Você cumpre esse mandamento? Você tem o Eterno como seu Deus? Ponto. Você cumpre um mandamento. Não existirá para vocês outros deuses sob a minha face. Você acredita que Deus é um? Só Ele é Deus? Tá ótimo.
Não produza para você frutos, seja qual for a apresentação nos céus, da parte mais alta do que é embaixo, do que está nas águas debaixo da terra. Não se prostem a nenhum Deus, não se idolatrem a nenhum Deus, não se idolatrem a um ídolo. Você ir em um show, seja ele de qual espécie for, tudo bem, tá ótimo. Agora você fala, nossa, eu amo, você ficar falando daquela pessoa de noite. Não, de noite você tem que falar do Eterno, entendeu? Não se prostrará para eles e não servireis, pois eu sou o Eterno teu Elohim, zeloso, e visito a iniquidade dos pais contra o filho, contra a terceira e contra a quarta gerações, para os que me odeiam. E produzo graça por milhares de gerações para quem me ama e para quem guarda os meus mandamentos. Quando você vê uma estátua, gente, essa estátua não é um Pselem, né? Pselem é aquilo que é usado para adoração. Agora, uma estátua não é. A não ser que seja uma estátua feita para adorar, entendeu? De Maria, de José, de santo não sei o que, entendeu? Tem o Pselem e tem o Psel. O Psel, ele é deuses, né? Vou voltar aqui. Pselem. Então, não quer dizer que tem ali uma estátua de uma águia. Se não é usado para adoração, só está ali por estar para exposição, tá ótimo, tudo bem. O Eterno, quando o povo se prostituiu, isso foram os homens, né? Se prostituíram lá no... Não vou me lembrar agora. Foi lá perto de Moabe, né? Que o rei de Moabe, junto com Balaque lá, pegaram as mulheres para poder seduzir os israelitas, e ali o povo pecou. Como que foi esse pecado? Isso você não vai ver escrito nas escrituras, como eu falei com você. Tudo que eu iria falar, deixa eu ver aqui a fonte, onde está. Só vou olhar aqui a fonte e eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. No Talmud babilônico, no Tratado de Sanhedrin 64a. E na Escritura Sagrada está em Números 25. O povo, as midianitas, elas colocavam lençol porque tem entidades que o culto a elas é você fazendo o número 1 e o número 2. Tá? Isso mesmo. E elas levaram os homens israelitas para poder fazerem essas coisas. Elas colocaram lençóis, né? E nisso eles comiam, bebiam e depois iam fazer as necessidades. Elas tampavam os deuses, dizem que elas tampavam os deuses, né? Não tá falando diretamente na Torá. E ali era como se eles cultuassem. Aí o Eterno mandou Moisés construir uma serpente de bronze. E essa serpente de bronze, vou ler os assuntos. O Eterno enviou um monte de serpentes. As serpentes mordiam e matavam as pessoas. Aí o Eterno mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e qualquer pessoa que fosse picada olhava para aquela serpente e aquela serpente eu vou até procurar aqui para mostrar a vocês. E eles olhavam para aquela serpente
E as pessoas eram curadas, não morriam. Ó, é a Nahash Nerochete, que é a serpente de bronze. Olha aqui, eu busquei no Google, tá? Cadê esse... Deixa eu ver aqui, original. Rapaz, tá ruim esse... Não tem nenhuma imagem original. Mas é como se fosse aquela serpente que tinha uma estaca, né? E ela tava no alto, era como se fosse o símbolo da medicina. Só que o povo, a gente vê em Jeremias, o povo tava adorando ela, entendeu? Essa serpente. Eles tinham tanta necessidade de ter alguma coisa para tocar, porque os outros povos tinha Baal, tinha Astarote, então eles queriam também ter os deuses deles. Aí Josué destruiu aquela serpente, porque o povo estava indo lá adorar essa cobra, entendeu? A princípio ela não foi feita para isso, de maneira alguma. Terceiro mandamento: não levante o nome do Eterno teu Elohim para a falsidade, pois não deixará impune o Eterno aquele que carregar o seu nome para a falsidade. Gente, o nome do Eterno é um nome, assim, para nós desconhecido, tá? O nome exatamente dele. Tem um tetragrama, claro, né? Se é tetragrama, é composto por 4 vogais, 4 letras, na verdade, né? Que fazem parte do nome do Eterno. Muitos dizem que foi com esse tetragrama que Moshe abriu o mar e fez diversos outros prodígios falando esse nome. Então, alguns dizem que não pode falar o nome do Eterno, porque com esse nome tão poderoso, pode ser feito várias coisas. Por isso que ele se perdeu, que as pessoas não falavam mais o nome dele. E outros dizem, não, eu juro por Deus. E é mentira, entendeu? Então, assim, tem essas interpretações. Qualquer uma das duas é bem relevante. E chegando a nações para onde foram ali, profanaram o seu santo nome. Ezequiel 36:20. Pois se dizia deles, estes são o povo de Adonai e saíram da sua terra. E chegando às nações onde foram, ali profanaram o meu santo nome. Pois se diziam, estes são o povo de Adonai que saíram da sua terra. Eles saíram eles saíram do povo do Eterno, falavam que era povo do Eterno e faziam coisas que não deveriam fazer. As nações olhavam, rapaz, é esse mesmo que é o povo que o Eterno tirou do Egito? Rapaz, que Deus é esse? Então, isso é profanar o nome do Eterno. Quando você não testemunha a sua vida como de um servo, é isso que você mostra para outras pessoas. Falso testemunho, testemunhando mal do Eterno, entendeu? Então, às vezes, você está profanando o nome do Eterno. Por exemplo, a gente tem o mandamento de alimentação, né? Levítico 11, certo? Aí vai um judeu, ou uma pessoa que serve o Eterno, não apropriadamente um judeu, mas vamos dizer que seria mais claro, que os judeus ele usa com adereço, né? Hoje em dia, se você não tiver alguma coisa que te identifique, você pode ser muçulmano, você pode ser árabe, você pode ser indiano e tal, entendeu? Mas se você tiver usando tzitzit, a pessoa vai falar tzitzit as franjinhas. Vamos falar bem assim, esse aí é um judeu. Aí aquele judeu entra e compra uma linguiça de porco. Você tá entendendo? Quarto mandamento, lembre-se do dia do Shabat. Então, voltando lá, o Eterno falou, eu sou o Eterno teu Deus, né? Que não é um mandamento, é para você saber, eu sou o Eterno seu Deus. O segundo mandamento, não tenha outros deuses, não produza, não faça, não adore. No terceiro, não toque no meu nome em vão. Quarto,
terceiro, né? Quarto, lembre do dia de Shabat para o santificá-lo. 6 dias trabalhará e fará todas as suas tarefas. Tem gente que fala bem assim, não, só cumpre os 10 mandamentos. 6 dias trabalhará e fará todas as suas tarefas. O sábado é o sábado eterno. Entendeu? Então, se você não guarda o sábado, você já não é servo dele. Mas o sétimo, e os outros ele fala assim, tão brevemente esse não, ele especifica, 6 dias trabalhará e fará toda a sua tarefa. Toda a sua tarefa. Mas o sétimo dia é um Shabat para Adonai, seu Elohim. Não realize nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha. Nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está dentro dos portões da sua propriedade. Ninguém. Você não pode botar um burro para poder arar a terra. Não. Tem que descansar. Pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia, o Shabat, e ter separado para si. O Shabat, gente, o sábado, é uma aliança entre o Eterno e o homem, tá? Entre o Eterno e o homem, o Shabat é uma aliança. Pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia do Shabat e tê-lo separado para si. Honre o teu pai e tua mãe, para que vive muito tempo na terra que Adonai seu Elohim dá a vocês. Gente, a gente viu agora que 4 mandamentos foi diretamente especial entre você e Deus. O 5º mandamento entre você e Deus também. Mas também quer dizer com você e seu próximo. Qual o próximo que é? O seu pai e sua mãe. Honre teu pai e tua mãe, para que vive muito na terra que Adonai seu Elohim dá a você. Então, tem a ver com o eterno. Os outros 5 são entre o eterno e o homem. Não assassine. Não derrame sangue inocente. Não humilhe o próximo em público. Sétimo, não adultere. Não cometa adultério. Não furte. Não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso. Não produzir contra o seu próximo falso testemunho. Não mentir, não inventar mentiras, não espalhar calúnias. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa pertencente ao seu próximo. O seu próximo tem um carro bonito, você fala bem assim, nossa, que carro bonito de fulano, né? Eu quero ter um carro igual esse. Tudo bem, entendeu? A pessoa pode sim querer ter um carro bonito, bom também, tá? Mas você querer o carro dele, entendeu? É diferente. Aí você tá cobiçando o que é do seu próximo. Então, hoje, gente, é a festa da entrega da Matan Torá, já Deuteronômio 16, né? Foi lido. Agora, Deuteronômio 23 Deuteronômio 23, 15. Tá aqui. E contarei para vós desde o dia seguinte, ao primeiro dia festivo, desde o dia que tiver trazido o homem da movimentação,
7 semanas completas serão até o dia seguinte da 7ª semana. Contarei 50 dias e oferecereis obração nova de trigo ao Eterno. De vossa habitação trarei 2 pães asmos para ser movido e 2/10 parte de uma fardo de farinha de trigo. Levedados se cozerão. São primícias ao Eterno, e oferecereis com pão 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano de idade, e 1 novilho e 2 carneiros serão por oferta de elevação ao Eterno, e sua obração e suas libações como uma oferta queimada para ser aceita ao Eterno com agradiante de ti. Oferecereis um cabrito por oferta de pecado, 2 cordeiros de idade de 1 ano por sacrifício de paz, e movimentará o sacerdote os pães da primícia como oferta movida diante do Eterno, 2 cordeiros de santidade serão eles perante o Eterno para o sacerdote. E proclamareis nesse mesmo dia, haverá para vós uma santidade, convocação de santidade. Obra nenhuma servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Quando cortais as vossas seigas, não acabeis de cegar o vosso campo, nem colheita de espiga vossa ceifa. Para o pobre serão, para o peregrino deixarei, eu sou o Eterno vosso Deus, que vos falava, que vos tirou da terra do Egito. Então, aqui o Eterno está falando, conte para vós desde o dia seguinte. Há quase 2 meses atrás, quando nós fizemos a festividade de Pêssego, depois do dia da Páscoa, um sábado, tem um sábado, o primeiro sábado, conta 50 dias. Todos os dias a gente faz essa contagem, qualquer horário que você quiser. Não pode passar o outro dia. Todos os dias você vai contar um homem da movimentação. Você vai contar 49. Quando chegar nos 50 dias, você oferecerá uma oferta ao Eterno. Que, no caso, será o dia de hoje à noite. Então, hoje à noite a gente se reúne. Antigamente tinha, se tivesse o tabernáculo ainda, seria feito normalmente esse sacrifício. Mas hoje a gente se reúne para lembrar do que o Eterno nos deu, para a gente se apegar cada vez mais à Torá. E o mandamento da contagem, todos os dias, nos faz nos aproximar cada vez do Eterno, porque às vezes você passou o dia todo na correria, tal, quando você vai dormir, você acorda, opa, eu não fiz a contagem do homem, deixa eu fazer a contagem do homem. Então te aproxima, te faz você ficar ansioso para o dia da entrega da Torá. E não tem mandamento específico, a não ser que você não pode realizar nenhuma tarefa, a não ser que é um dia sagrado, Shabat. É como se fosse um sábado mesmo. A única coisa que você pode fazer é cozinhar, desde que você, por exemplo, hoje é sábado, a gente não pode acender fogo. Nós deixamos um fogo aceso ontem à tarde, que nós vamos fazer a nossa alimentação com ele a partir de hoje à noite, entendeu? Então hoje a gente se reúne para agradecer, entendeu? Para apresentar esse momento ao Eterno. Nós algumas pessoas costumam passar a noite estudando Torá, ler sobre o livro de Ruth, porque quando Ruth conheceu Boaz, Boaz era filho de Raabe, que era prostituta, com Salmão. Quando Ruth conheceu Boaz, estava no momento da ceifa, da colheita, que era esse mesmo momento. Por isso que a gente lê o livro de Ruth durante a festa de Shavuot, tá bom? Isso é para você entender um pouco mais sobre a festa de Shavuot. E quem sabe, né, esse ano você possa cumprir também, porque como você viu aqui, é um mandamento... Estatuto perpétuo em todas as vossas habitações. É um mandamento perpétuo. Então, é muito sério quando o Eterno fala que é perpétuo, entendeu? Então, a gente tem que se atentar, porque é a palavra do Eterno. Graças seja dado ao Eterno por mais um estudo, por mais um momento podendo falar dos seus mandamentos. Obrigado quem ficou até aqui, toda a Rabá e Lihitraot. Até a próxima. Hag, Shavuot, Sameia. Feliz festa de Shavuot. Feliz festa das semanas.